Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Então vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina Genética Geral, do curso Bacharelado em Agronomia, e hoje iremos falar então de genética de populações. Sempre que a gente for falar de genética de populações, pessoal, nós temos que falar desses dois carinhas aqui, ó, o Hardy e do Weinberg, tá? Que eles estudaram independentemente e quase que simultaneamente chegaram às mesmas conclusões a respeito do que é considerado, então, fundamento da genética de populações. Mesmas conclusões de quem? Lá do Mendel, em 1908. Só que daí eles ficaram mais ligados com essa parte de genética de populações do que o Mendel, propriamente dito, que é o pai da genética, tá? Então, eles não, teoricamente, eles não sabiam da existência do trabalho do Mendel, fizeram os trabalhos deles e chegaram a resultados que ficou, então, como fundamento da genética de populações, que é uma parte bem importante da parte de genética, entender o que vai acontecer futuramente nas próximas gerações. Então, falando de genética de populações, são as informações importantes para o melhoramento de plantas e animais e também para melhor compreensão de como se processa a evolução, tanto das plantas quanto dos animais, ou seja, né, a evolução dos seres vivos. E ocorre que o estudo sobre o mecanismo da hereditariedade em nível populacional é levado em consideração uma amostra aleatória de indivíduos de uma determinada população. Por exemplo, os alunos de uma sala de aula representam a população daquela escola, daquela faculdade, daquela universidade, o que for que estiver sendo relatado como exemplo. E o que vem a ser população? Bom, pessoal, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa o mesmo local e apresenta uma continuidade no tempo e cujos indivíduos possuem a capacidade de se acasalarem ao acaso e, portanto, realizar a troca de alelos entre si. Numa dada população, então, nós vamos ter os genótipos azão, 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 azinho e azinho, azinho, como a gente viu anteriormente. E decorrentes desse par, então, vão estar se distribuindo com a mesma frequência nos indivíduos de ambos os sexos. Ou seja, tanto homem quanto mulher, o azão e o azinho aqui do exemplo vão estar se distribuindo na mesma frequência, tá? Não vai interferir o sexo em questão. E as frequências dos alelos azão e azinho podem ser calculadas se tomarmos como ponto de partida os gametas que produziram então os indivíduos da geração atual dessa população que a gente está trabalhando. E as propriedades genéticas das populações são determinadas a partir do conhecimento de suas frequências alélicas e genotípicas. Alélicas, azinho, bezinho, cizinho, azão, azinho, o que for. E a genotípica azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão e assim vai. Então, assim, pessoal, falando da frequência alélica, então são as proporções dos diferentes alelos em um determinado loco. O azão, azinho. E as frequências genotípicas é o azão, azão, bezão, bezão, ou azinho, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, tá? É o par, daí nesse caso, que é a frequência genotípica, que a gente vai estar trabalhando. Alélica, individualmente, genotípica, o par, que a gente vai estar trabalhando para saber as proporções nessa população que a gente estiver trabalhando. Que nem no exemplo aqui, ó. Qual a frequência dos indivíduos com genótipo azinho, azinho na população? Então, o que a gente deve fazer em primeiro lugar aqui, pessoal? Tá? A gente viu ali que a frequência do genótipo azinho, azinho deu 2/8. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar. Vejam, tem 8 indivíduos aqui, 8 bolinhas. Tá? Agora a gente vê quantas vezes deu azinho, azinho. 2 em 8, 0,25. A frequência do alelo azinho na população, então a frequência alélica. O que a gente faz? A gente conta o total de indivíduos que nós vamos ter. Então, vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantas vezes apareceu o azinho? Tá? Daí a gente vai lá e conta quantas vezes apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7/16 é a frequência alélica que nós temos do azinho nessa população. Nessa outra população, daí trabalhando com A1, A2 e A3, vem a mesma coisa. Genotípica, o par que a gente está trabalhando. No caso do primeiro exemplo, 2/12 aparece A1, A1. Depois, alélica, quantas vezes vai aparecer o A1 nesse universo todo que nós temos nessa população. Tá? Então, nesses exemplos aqui, é só contar, ver o que a gente está tendo
de exemplo e fazer o cálculo, fazer a soma nesse caso. Bem fácil trabalhar com a frequência alélica e genotípica nesses dois exemplos citados até aqui para vocês, tá? Então, mantenham a calma, sempre trabalhem com calma, que dificilmente vocês irão errar o exercício. Em relação às frequências alélicas, tá? Tanto azão, azinho, o que for, a gente já viu uma primeira parte, uma fórmula aqui, ó, que o Q é igual a 1 menos P. Mas o que vem a ser P e Q? Calma, que eu já vou relembrar vocês o que é cada uma dessas letras que a gente está trabalhando, né? O P e o Q, a quem que eles se referem. Sabendo a quem eles se referem, fica fácil interpretar as fórmulas que a gente utiliza nessa genética de populações. E não esqueçam que nas frequências a gente vai ter os 3 genótipos, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então vai ser a frequência genotípica essa. Não vamos estar trabalhando genotipicamente com os P. E quando que vai ocorrer o equilíbrio da população? Bom, uma população, pessoal, ela vai estar em equilíbrio quando ocorrer o seguinte caso. As populações vão ser diploides, vão ser pamíticas, ou seja, cruzamentos ao acaso. Não vai ter seleção, migração, mutação e derivada genética, ou seja, os mecanismos que alteram as frequências alélicas na população não vão estar, digamos, ativos, não vão estar atuando, não vão estar ocorrendo, tá? Então, não vamos ter nenhum tipo de alteração nessa população. Aí sim nós podemos dizer, então, que essa população, ela se encontra em equilíbrio, certo? E as fórmulas vão ser o quê? P mais Q igual a 1, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Esse 1 seria o 100%, mas nunca a gente trabalha com porcentagem. Então, sempre divide por 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. P se refere ao azão, bezão, cezão, o que for. E o Q se refere à letra minúscula. Azinho, bezinho, cezinho, o que for. Então, mantenha essa fórmula. Quando é ao quadrado, se refere a azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, assim vai. E o Q ao quadrado, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Ou seja, a letra que a gente estiver trabalhando é que a gente vai colocar o seu valor obtido no lugar do P e do Q. Aqui nós podemos ver, então, uma outra fórmula onde aparece uma forma de calcular quando a gente tem o valor do azão, 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 azinho e azinho, azinho. Tá? Então, aparece ali o que equivale o P e ao que equivale o Q. Então, o P, que é o azão nesse caso aqui, vai ser igual ao valor do azão, azão, mais 1 meio que multiplica o azão, azinho. O Q, que ele vai estar sempre se referindo à letra recessiva, vai ser igual a azinho, azinho, mais 1 meio de azão, azinho, ou então, simplesmente, quando a gente já tem o valor do P, a gente faz Q igual a 1 menos P. Lembrem que P mais Q é igual a 1, então é só fazer a diminuição, tá? Como nesse exemplo aqui é citado os valores de cada um, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, ó. P é igual ao 0,3, ou 0,30, que é o que vale o azão, azão, mais 1 meio de azão, azinho, que é 50. Vai dar 0,3 mais 0,25 igual a 0,55. E o que a gente faz a mesma coisa, só troca ali o valor do azinho, azinho, que é 0,20 mais 0,25, vai dar 0,45. Ou então faz, quando já tem o P, né? Que é igual a 1 menos o P, que é menos 0,55. Então, a gente vai ter P 0,55 e o Q 0,45. Ou então a frequência alélica, né? Do azão, 0,55. A frequência alélica do azinho, 0,45. Lembrando que sempre a soma vai dar 1, que esse 1 equivale a 100%, mas a gente nunca vai trabalhar em porcentagem. Aqui vou dar um exemplo a vocês. Então, uma agricultora colheu o mesmo número de sementes de uma dada planta e a semeou no seguinte: qual será a proporção de cada um dos tipos de bulbos na cebola que será colhida? Bom, para resolver então esse exercício, a gente precisa do número de plantas. No caso, foram 2.000 plantas. Daí vem os genótipos. Isão, isão igual a 100 bulbos brancos, 5%. Isão, izinho, 1.000 bulbos, creme, 50%. Izinho, izinho, 900 bulbos amarelos, 45%. A frequência alélica estimada foi... Tá, essa porcentagem de 5%, por exemplo, uma simples regra de 3 que vocês vão fazer. 2.000 plantas, 100%, 100 bulbos ali, ou 100 plantas, igual a X%. Daí vocês calculam, vocês vão achar cada um dos valores. Então, quando a gente tem quanto vale isão, 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 izinho, 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 nesse caso aqui, a gente utiliza essas fórmulas que eu acabei de passar para vocês, né? As fórmulas que a gente vai trabalhar, então, com o homozigoto mais 1 meio do heterozigoto.
Então não esqueça, tendo os 3 itens ali, os 3 genotes, a gente trabalha com eles. Então a gente tem o quê? Frequência alérica do isão é igual a P, que é igual ao valor do isão mais um meio que multiplica o valor do isinho. Então, como a gente tinha o valor do isão de 5%, então a gente vai ter 0,05. Então, P vai ser igual a 0,05 mais um meio que multiplica 0,50, que é o 50 dividido por 100. Vai dar 0,3. A frequência alérica do isinho é igual a Q, que é igual a isinho, mais um meio que multiplica isinho. O Q vai ser igual ao que valor? 0,45, era 45% que a gente tinha, mais um meio que multiplica 0,50, tá? Vai dar o 0,7. Então, a gente vai fazer o F bonitinho, frequência alérica do isão 0,3, frequência alérica do isinho 0,7. Então, a resposta é isso, pessoal. As frequências aléricas vão ser 0,3 para o isão e 0,7 para o isinho. E se os cruzamentos forem ao acaso, a chamada pomixia, e não ocorreu seleção, mutação, migração e deriva genética, a nova população ela vai ter uma porcentagem, uma proporção disso. O que a gente faz? Pega o valor, então, da frequência do isão, que vai ser igual ao P ao quadrado. Só eleva o 0,3, que a gente tinha do valor da frequência alérica do isão, eleva o quadrado, 0,3 ao quadrado, 0,09. Frequência genotípica do isinho, 2pq. Então, vai ser 2 que multiplica 0,3, que multiplica o 0,7. Vai dar o 42%. Tá? E daí depois, então, a gente vai ter a frequência alérica do isinho, que vai ser igual ao que ao quadrado, 0,7 ao quadrado, 0,49. Então, não esqueçam, só fazer ali a multiplicação, tá? Então, P ao quadrado, o valor do P elevado ao quadrado, 2pq, 2 que multiplica os valores que a gente obteve anteriormente, Q ao quadrado, o valor que a gente obteve para o Q elevado ao quadrado. Fazendo a soma, vocês vão ver que fecha 100%, ou 0,09 mais 0,42 mais 0,49 vai fechar 1. Daí tá em equilíbrio, tá tudo certo com essa população, não tem erro nenhum de estar fora do equilíbrio como exige a genética de populações. E se a agricultora obter na nova plantação, novamente ela pegar 2.000 plantas, ela vai ter a proporção ali, ó, 180 do bulbo branco, 840 creme, 980 amarelo. Ou seja, vai dar a proporção que a gente calculou anteriormente em cima das frequências genotípicas, tá? E terá como a proporção ser sempre a mesma? Sim, é só aplicar essa outra fórmula aqui, que ela é um pouco mais complicadinha, daí vocês vejam aqui, ó, que vocês vão multiplicar 2 vezes 180, que era o valor que a gente tinha ali, ó, 180 dos bulbos brancos, tá? Daí vai ter que dividir pela multiplicação de 2 vezes o total que a gente tem, mas o que importa é o quê? Que a gente vai chegar lá novamente na frequência do isão 0,3 e a frequência alérica do isinho 0,7, ou seja, vai sempre manter a mesma proporção e essa galerinha aí, essa cebolinha vai estar sempre em equilíbrio, dando as mesmas frequências aléricas e as mesmas frequências genotípicas, desde que ela se mantenha em equilíbrio. Mudou, não está mais em equilíbrio. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para essa videoaula de hoje, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam. Gostou? Deixa seu like, curte aí o canal. Dúvidas? Deixa nos comentários, que assim que possível eu vou responder. Em seguida estarei liberando mais exercícios envolvendo esse conteúdo, que tem como complicar, sim, as questões tem como ser complicada, mas tendo o domínio das fórmulas, certamente vocês irão bem na prova e qualquer questão que aparecer na frente de vocês. Então tenham todos um bom estudo e um forte abraço a todos e até mais.